com os trepidantes Márcio e Levi, está entrando no ar o canal Sempre Fla. Boa noite, galera do meu, do seu, do nosso canal Sempre Fla. E nesse domingo, dia 27 de março, o domingo que foi escolhido o adversário do nosso Flamengo para a decisão do Campeonato Carioca, né? E como se não fosse de se esperar, o Fluminense é o nosso adversário, né? Que hoje jogou com o Botafogo e mesmo perdendo por 2-1, o gol do Fluminense, né, que deu o passaporte para essa final, foi aos 52 minutos do segundo tempo e se classificou para enfrentar o Flamengo nessa grande decisão. Flamengo e Fluminense disputarão o título do Campeonato Carioca de 2022. E nesse domingo, né, no estádio do Maracanã, o Fluminense garantiu a vaga num jogo eletrizante contra o Botafogo, né, decidido na última bola do jogo. Depois de vencer o jogo de ida por 1-0, o tricolor até podia perder por um gol de diferença para se classificar. E foi o que ocorreu. A derrota por 2-1 para o Botafogo foi o suficiente para o time da Laranjeira avançar para a decisão. Será a terceira vez consecutiva que a final do Campeonato Carioca terá um Fla-Flu. E o gol que garantiu a classificação do Fluminense para a final do Campeonato Carioca foi marcado pelo argentino Germancano, aos 52 minutos do segundo tempo, completando de peito para o gol, após uma bola lançada na área em cobrança de falta, né? Uma falta que grande parte da torcida do Botafogo falam que não ocorreu, num lance supostamente duvidoso, né? Até então a vaga era do Botafogo, que vencia por 2-0 com 2 gols de Edson e com grande desenvoltura na partida, grande volume de jogo para o Botafogo, podia até ter matado a partida, fazendo 3-0. O gol do Botafogo aos 48 do primeiro tempo, né? E na etapa final o Erisson também fez o segundo, né, aos 46 do segundo tempo, né? Parecia ser o gol da classificação do Fogão, mas o Fluminense não desistiu e conseguiu uma falta, né, um lance isolado ali em cima do Fred, né, e acabou balançando as redes com o Germancano, né? E os dois jogos da final do Campeonato Carioca, que ocorrem no estádio do Maracanã, provavelmente nos próximos dias, né? Acredito eu que quarta-feira o primeiro jogo e o segundo jogo seria no sábado, né? Conforme eu falei, confirmado, né? 30 de março, quarta-feira, a primeira partida, e no sábado, né? No sábado, dia 2 de abril, né? É a grande final, conforme eu tinha adiantado, né? Datas e horários vão ser confirmadas pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a poderosíssima FERJ, né, galera? Então, Flamengo e Fluminense, né, que já era uma carta praticamente marcada, né? Se de um lado o Flamengo teve alguma dificuldade para vencer o Vasco em 2 partidas, né, do outro lado o Fluminense também encontrou bastante dificuldade, e no total das 2 partidas eu posso até falar que o Botafogo foi até superior, né? Juntando as 2 partidas, eu acho que o Botafogo conseguiu jogar mais tempo o bom futebol do que o Fluminense, né? Mas o favoritismo do Fluminense mais uma vez prevaleceu, mas o grande futebol não prevaleceu, né? O Botafogo fez um segundo tempo primoroso, um segundo tempo muito bom, muito aguerrido o time do Botafogo, muito brioso, né? E muitos jogadores se destacando, né? Todo mundo correndo, todo se movimentando, mas no finalzinho, aos 52 minutos, o Fluminense conseguiu o gol que deu a classificação e o passaporte para essa final com o Flamengo, né? E um jogo que já era esperado, né? Vamos ver o que vem pela frente. Lembrando também, né, que os jogadores do Botafogo ficaram super revoltados com o árbitro Paulo Renato, né, que encerrou a partida antes mesmo da cobrança de uma falta a favor da equipe no campo de ataque, né? Numa falta em que foi cometida pelo jogador Fred, né? E com essa falta o jogador Fred foi expulso. Mas antes mesmo do jogador Fred sair de dentro do campo, o juiz não autorizou a cobrança de falta e encerrou a partida, né?
O juiz inicialmente assinalou 5 minutos de acréscimo depois do gol de Erisson, né, aos 45, né? E decidiu dar mais 2 minutos aos 51. Cano balançou a rede e deu a classificação ao tricolor. E na saída de bola, o meio-campo Botafogo avançou para o ataque e Hugo sofreu a falta, né, de Fred, né? O atacante, conforme eu tinha falado, já tinha o amarelo, levou o vermelho e os dois atletas dos dois times se posicionavam na área para a cobrança de falta. O juiz encerrou o jogo e imediatamente os jogadores do Botafogo e o técnico Lúcio Flávio partiram para cima do árbitro, que foi escoltado por policiais. Após de muito empurra-purra, os ânimos foram contidos, né? Mas a confusão foi feita, né? E galera, agora que já sabemos, né, qual vai ser o nosso adversário, né, que é o Fluminense, vamos voltar ao que realmente interessa, que é falar do nosso clube de regatas Flamengo, né? Vamos falar que o Flamengo monitora a situação de um volante do Manchester City, né, que quer voltar ao Brasil, né? A nação rubro-negra pode assistir a chegada de mais um craque no elenco, né? Eu vou falar aqui também, como de costume, o Flamengo está envolvido em mais uma movimentação no remercado da bola. O time de Paulo Souza parece que não está satisfeito com o seu grupo de estrela, né? E quer adicionar mais um craque à equipe, né? E o nome da vez agora é do volante Fernandinho, atualmente no Manchester City e com diversas passagens pela seleção brasileira. Segundo a jornalista Nadia Mawad, o jogador está insatisfeito no gigante inglês pela falta de oportunidades, né? E o técnico Guardiola tem preferido contar com o talento do jovem volante espanhol Rodri, que tem tirado espaço do brasileiro no Manchester City. E aí, galera, o que vocês acham do Fernandinho? É uma boa o Fernandinho vir pro Flamengo? Vai fazer uma volância ali com o Arão, ou com o Andréas, ou com o Thiago Maia? Mas o jogador vindo para aquela posição, né? O que vocês acham? Comente aqui, bote aqui os seus comentários, né? Que é de extrema importância para a gente. Fernandinho sendo monitorado pelo Clube de Regatas do Flamengo. Mais um jogador aí na mira, né? E vamos falar também, né? Vamos falar mais de uma contratação que pode pintar no Flamengo, mas o interesse em algum jogador. O Flamengo demonstra interesse em Guilhermo Amores, do Deportivo Cali. O goleiro está em sua segunda temporada no clube colombiano, onde é titular absoluto e faz uma excelente campanha. De Amores já teve passagem pelo Fluminense em 2018 e 2019, né? E a busca do Flamengo pelo um goleiro tem mais um nome na lista. E de acordo com o jornalista Rodrigo Romano, da Teledoce, Guilhermo de Amores, do Deportivo Cali, está próximo de retornar ao Brasil. Além do clube carioca, o Atlético Paranaense é sempre o Atlético Paranaense no caminho da gente, né? Ele não negocia o Santos com o Flamengo e dificulta o máximo, né, o goleiro Santos, né? Mas também estaria interessado na contratação do uruguaio, né? E ele está aí em sua segunda temporada no clube colombiano, onde é titular absoluto. E De Amores tem passagem pelo Fluminense, que é o rival do Flamengo, né? Em 2 temporadas ele teve aqui no Fluminense, 2018 e 2019. Né? No entanto, não disputou nenhuma partida por excesso de lesões. E posteriormente passou por Fênix do Uruguai antes de chegar ao Deportivo Cali. Agora o Flamengo estaria analisando a sua contratação, assim também como o Atlético Paranaense, que pode estar negociando a ida de Santos para o clube da Gávea. De Amores, 27 anos, teve passagem pelo Fluminense, mas por motivo de lesões não jogou, né? Mas depois disso ele já se recuperou e está em grande fase no Deportivo Cali da Colômbia. É um jogador convocado para a seleção uruguaia, no qual, junto com o nosso Arrascaeta, é um dos destaques da seleção uruguaia, né? Vamos ver se esse goleiro veste bem a camisa do Flamengo, né? Um goleiro que está numa boa passagem, tem uma idade boa e, mais uma vez eu falo, no custo-benefício, né? Se tiver um contrato a nível acessível para o Clube de Regatas do Flamengo, né, se não for um valor tão exorbitante assim, que se traga esse goleiro. Parece ser um goleiro bem promissor e o nosso goleiro tem que vir mesmo, né?
lá de fora, tem que ser o goleiro com mais experiência, um goleiro mais rodado, né? Para mim seria uma boa contratação. Já procurei saber sobre esse goleiro, ele está num momento muito bom na carreira, é um goleiro novo, né? Além de ser novo, ele agrega também muita experiência, é um goleiro que sabe sair jogando muito bem e é um goleiro a nível de seleção, né? É um goleiro que se encaixa, né, no padrão financeiro do Flamengo. Vale a pena, é um goleiro que vale a pena e o Flamengo deve estudar com carinho e tenho certeza que os diante do Flamengo vão fazer no final, né, o que for de melhor para o Clube de Regatas do Flamengo. Essa aí é o meu pensamento, né? E vamos falar agora de mais um empréstimo de um jogador do Flamengo faz, né? E mais um jogador que joga na zaga. O Flamengo encaminha um empréstimo do zagueiro Noga, né, para o Atlético Goianiense. O defensor de 20 anos, que tem 14 partidas como profissional e estava relacionado pela estreia do Sub-20 no Campeonato Carioca, né, que aconteceu nesse sábado, né. O Flamengo encaminhou o empréstimo do zagueiro Gabriel Noga para o Atlético Goianiense. O dirigente rubro-negro trabalha com um vínculo válido até o final do Brasileirão de 2022. Em contato rápido com o GE, minutos antes de começar a decisão do Campeonato Goiano, o presidente do Atlético Goianiense, Adilson Batista, confirmou que está tentando a contratação do atleta, né, ou até mesmo um empréstimo. Então, mais um jogador do Flamengo que está sendo emprestado ou está sendo negociado para o Atlético Goianiense. Não sabe se é empréstimo, mas a priori parece se tratar de um empréstimo, né? Então o Noga, que vinha se destacando aí, que já foi aproveitado pelo Paulo de Souza em alguns jogos e com grande maestria, né? Vinha jogando pelo lado direito, né? Quiçá tinha torcida como um grande queridinho, né? Estava se destacando ali, né? Em boa cotação para ser titular dessa defesa, na iminência de condição de Rodrigo Caio, de Davi Luiz, né? Na iminência de um momento ruim do Gustavo Henrique, do Léo Pereira, né? O Noga, quando entrou, né? O Noga jogou aí umas 2, 3 partidas e deu conta do recado, né? Infelizmente não tem vaga para todo mundo, né? Espero que o Flamengo apenas esteja emprestando o jogador para que futuramente possa pegar a rodagem e voltar com mais experiência, que é um jogador que tem um imenso potencial, né? É um grande jogador que o Flamengo está emprestando. Espero que ele pegue uma rodagem e volte para poder brilhar ainda no nosso Clube de Regatas do Flamengo, né? E após a grande maratona de treinos que o Flamengo aproveitou aí esse tempo todo que não joga, né? Desde o dia 20, né, que foi o último jogo com o Vasco da Gama, né? Após um grande período de treino, o Flamengo terá sim uma grande maratona de jogos pela frente, né? O Flamengo, ele vem de um período de treinos, né, após a garantia a vaga do Campeonato Carioca, e justamente o primeiro jogo da decisão vai dar início a uma maratona, né, para o clube, né? O Flamengo não entra em campo, conforme eu já disse, desde o dia 20 de março, quando bateu o Vasco e se garantiu para a final do estadual. Este raro tempo para trabalhar vai sumir do calendário rubro-negro nos próximos 2 meses, né? E com a estreia do Flamengo na Libertadores, será no dia 5, uma terça-feira. As datas das finais do Carioca foram alteradas para o dia 30 de março e dia 2 de abril. O último jogo pelo Campeonato Carioca, né, o segundo jogo final será 2 de abril. 3 dias depois, o Flamengo já iria estreando pela Libertadores, né? E as finais do estadual vão ser alargada a maratona do Flamengo, né? E na sequência, o Flamengo vai estrear com o dia 5 com o Sport Cristal no Peru e depois pelo Brasileiro, que começa no final de semana, dos dias 9 a 10 de abril, além da Copa do Brasil. E como fase de grupos da Libertadores termina ainda em maio, o Flamengo não vai ter descanso nos 2 próximos meses, sempre jogando no meio da semana e nos fins de semana, né? Então o Flamengo precisa ter um elenco bem qualificado, né? Um elenco bem fisicamente preparado, né? Para poder passar com grande bravura por essa maratona de jogos, né? Elenco o Flamengo tem, qualidade o Flamengo tem de sobra. Agora os jogadores precisam estar focados, né? E precisam estar bem fisicamente, né?
e com uma boa rodagem, coisa que o Paulo de Souza está fazendo isso com o elenco, para todos os jogadores. Eu acho que o Flamengo, na dificuldade da rodagem, já não vai ter, né? O Flamengo pode fazer 2 times aí, não tão bom, né? Que o segundo seja melhor que o primeiro, né? Mas uns 2 times com boa qualidade, porque tem grandes jogadores do banco de reserva e tem um outro aqui, outro lá, que vem jogando, né? A zaga vem sempre sendo modificada, o jogador do meio de campo vem sempre sendo modificado, ataque também, os jogadores vão sempre rodando. Então isso aí, o Paulo de Souza, se tiver um jogador de bem fisicamente, vai dar sim, vai dar para fazer 2 times de qualidade aí, para poder passar muito bem por esse momento de turbulência, né? E quando começa aí afunilando as competições no mesmo momento, né? O Flamengo tem que começar bem a Libertadores, terminar bem o Carioca e seguir na Copa do Brasil. É o que todo mundo espera, né? Que o Flamengo não caia na mesmice das outras competições, né? E que afunile com possibilidade, com vontade de vencer todas as competições. Sair das competições seria uma consequência, né? Agora o Flamengo jamais pode desistir e nem priorizar nenhuma competição. Fica no tempo, né? O Flamengo pode jogar todas as competições pensando sim sempre em ganhar todas as competições. Se desclassificar ou sair, pode ser uma consequência. Essa consequência que a gente não quer ver, né? A gente quer ver o Flamengo furilando todas as competições, chegando em semifinais, chegando em finais, quiçá ganhando todas as finais, né? É difícil, mas não é impossível. Elenco, o Flamengo tem para isso. E a vontade desse elenco, o Paulo de Souza fez como nenhum treinador fez. Rodou o elenco. O Flamengo pode sim ir longe em todas as competições. É isso que eu espero, é isso a minha modesta opinião, né? E para terminar, né? Agora para terminar nossas matérias com chave de ouro, vamos falar agora dos nossos garotos da base, né? Da nossa joia, da nossa cria, né? Nosso garoto da casa, com 2 gols em 2 minutos, Matheus França, né? Matheus França, né? Celebra a atuação pela seleção brasileira sub-20, né? E diz assim: seguimos firmes. A seleção brasileira sub-20 venceu o sub-20 do Bahia nesse sábado por 5-0, né? No Barradão, em amistoso de preparação para a Sul-Americana da categoria. O meio-atacante Matheus França, joia do Flamengo, foi um dos destaques da goleada, marcando 2 gols em um intervalo de 2 minutos, entre 11 minutos e 13 da etapa inicial. Após o jogo, o garoto do Ninho comemorou nas redes sociais e postou: seguimos firmes na preparação, feliz pelo empenho de toda a equipe e pelos gols, afirma Matheus França, que neste ano renovou com o Flamengo até 2027, né? E além de Matheus França, o atacante Verton, né, do Flamengo, também está na seleção sub-20 e entrou na segunda etapa do amistoso de sábado. Os dois já tiveram suas primeiras oportunidades no time principal do Flamengo. O goleiro Cauã, também da divisão de base do Ninho, também está sendo visualizado lá com a equipe do Sub-20. Também foi convocado e está também entre os jogadores de destaque, né? Os garotos do Ninho. Galera, vou ficando por aqui. Minhas matérias foram imensas hoje, falei de vários assuntos, falei de Botafogo e Fluminense, falei de Fluminense na final com o Flamengo, né? Falei do Fernandinho, falei do novo goleiro que pode estar pintando no Flamengo, falei também do nosso garoto da base, né? Dentro de outras coisas. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem a nossa matéria e dê aquele like de confiança, acione o sininho das notificações e mais uma vez peço para vocês, veja o máximo do vídeo, veja o máximo dos nossos conteúdos para que a gente possa agregar cada vez mais tempo no tocante às nossas minutagens. Vou ficando por aqui, né? E amanhã começa mais uma semana, a semana da final do Campeonato Carioca, né? E nesta quarta-feira no Maracanã, Flamengo e Fluminense, né? O segundo jogo, sábado, Fluminense e Flamengo, né? O primeiro jogo, mando de campo do Flamengo, né? E o segundo jogo, com o mando de campo do Fluminense. Lembrando que o Fluminense joga com a vantagem de 2 empates, mas que o Flamengo tem o melhor elenco e com certeza entra nessa final como franco favorito. Galera, vou ficando por aqui.
E o meu domingo já encerrou, né? Com o jogo de 27 de março de 2022, Flamengo e Fluminense. A grande final do Campeonato Carioca. Deixa aqui os seus comentários e mais uma vez, não somos profissionais da área, mas simplesmente somos torcedores do Clube de Regatas do Flamengo, no qual temos a obrigação, né, de mostrar aqui para vocês o nosso trabalho e trazer matérias com grandes conteúdos para todos vocês. Isso aqui é sempre Frá, isso aqui é Flamengo, isso é sempre Frá. Uma boa noite e tenham todos uma ótima semana. Valeu, fui!